Voltar agora a falar sobre a guerra no Oriente Médio aqui no Noticiário Internacional. O chanceler iraniano disse publicamente que Teherã é o vencedor da guerra à medida que aumenta a expectativa para um acordo a ser assinado com os Estados Unidos. Então vamos trazer Mariana Janjacmo ao vivo de Washington para falar conosco. Mariana, o que sabemos, enfim, sobre este acordo, né? Sobre como este acordo está avançando dentro do Irã? Falas que vêm surgindo, né, Yuri, que dão pistas sobre o que pode estar nesse acordo, um acordo que deve ser um memorando de entendimento que abre um prazo de 60 dias para discussões técnicas, mas que já traz algumas condições e alguns efeitos imediatos a partir da assinatura desse acordo. Então, por isso, tanta expectativa, né, para a gente saber quais condições exatamente são essas. E o ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, falou um pouco sobre isso, disse que as questões nucleares vão ser discutidas depois, né? Ou seja, já dando também uma pista importante sobre como esse acordo vai tratar a questão nuclear, que é o principal ponto, né, um dos principais pontos de todas essas negociações que a gente tem acompanhando. Disse que o fim da guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano, vai ser anunciado no acordo provisório, que o Irã é o vencedor da guerra com os Estados Unidos e que em breve sairá um comunicado conjunto com o Omã sobre o futuro controle do Estreito de Hormuz. São falas bem fortes, né, do chanceler iraniano, Abbas Araghchi. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, o que diz o governo americano é que foram os Estados Unidos que venceram essa guerra, né? Então é muito interessante a gente observar, mesmo tão perto assim, né? E os sinais apontam para que a gente realmente esteja perto de um documento, seja ele um memorando de entendimento, seja um acordo provisório, né? Mas tudo indica que mesmo nesse momento que a gente está tão perto de algum tipo de entendimento, ainda há versões conflitantes dos dois lados e os dois lados clamando vitória nessa guerra, né? Fato é que o Irã mudou a postura que vinha adotando nos últimos anos de tentar evitar guerras, de, na verdade, atuar por meio de grupos associados ao Irã, como, por exemplo, o Hezbollah no Líbano. Agora a gente chegou em um momento em que o Irã, na verdade, está querendo ajudar o Hezbollah, né? Então, realmente a situação mudou para o Irã, mas isso demonstra como o Irã tem arriscado mais, de fato, tem sido mais ousado nos ataques, em toda essa postura que teve durante a guerra com os Estados Unidos, mas não tem sido suficiente para evitar ataques, como a gente viu, né? Essa postura do Irã não impediu que Israel atacasse o Irã, não impediu que Israel atacasse o Líbano, não impediu também novos ataques dos Estados Unidos que vieram nessa semana, mas é uma postura que acaba irritando Donald Trump. Ele tem falado nos bastidores que se vê frustrado porque quer projetar a imagem de que os Estados Unidos estão saindo ainda mais fortes dessa guerra, mas tem tido dificuldades para isso. Acredita que nem o Irã está vendo os ataques mais recentes como ataques mais poderosos. Donald Trump que acabou cancelando ataques que aconteceriam na noite da quinta-feira, justamente, disse ele, por causa do avanço das negociações para esse memorando de entendimento. Agora, há controvérsias, então, como eu vinha dizendo, sobre o que exatamente está nesse documento, já que os iranianos falam de uma versão desse documento com várias concessões dos Estados Unidos, e os Estados Unidos também falam em uma versão de um documento com concessões por parte do Irã, com coisas com as quais o Irã nunca concordou até agora, né? O que Donald Trump quer. Donald Trump quer falar sobre um acordo que é muito melhor e mais forte do que aquele acordo nuclear que existia antes com o Irã, que foi fechado durante o governo de Barack Obama. Então a gente tem essas versões conflitantes, mas ambos os lados apontando para a possibilidade, sim, de pelo menos um acordo provisório, um acordo que deve já estabelecer ali algumas condições para que outras discussões sobre o programa nuclear e sobre outras questões, discussões consideradas técnicas, aconteçam nos próximos meses. Yuri e Débora. Muito obrigada, Mariana Janjacmo, trazendo então atualizações sobre a guerra no Oriente Médio. Excelente trabalho para você e um bom fim de semana. Obrigada.